eu fico me perguntando, gente, o que aconteceu conosco que a gente assassinou o amor de Deus na leitura do Antigo Testamento? Porque a gente só vai vendo aqui o amor do Senhor sendo derramado, a boa notícia de que, olha, eu estou presente, eu escolhi vocês para anunciar a boa nova, mas o mundo todo é meu, as pessoas todas são minhas. Porque ainda continuando o episódio em que os filisteus levaram a arca de Israel, porque foi a única linguagem que Israel conseguia entender, o texto já começa dizendo, 1 Samuel capítulo 6 até o capítulo 7, versículo 1, é o que vamos meditar hoje. O texto começa dizendo que 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. 7 meses eles ficaram sem o fetiche deles. E enquanto eles estavam lá vivendo a vidinha deles, sem a glória do Senhor, e Cabode, né, onde está a glória do Senhor, Deus estava lá falando com os filisteus, porque o que eu encontro aqui, e o que você vai encontrar quando você lê o capítulo 6 de 1 Samuel, o que eu encontro aqui é Deus conversando com um povo, embora não de forma direta como ele fazia com Israel, que tinha os seus mandamentos, juízos e estatutos. Aqui, sem essa formalidade toda, Deus conversa com os filisteus, fala com eles por meio dos seus sábios, dos seus sacerdotes, dos seus feiticeiros, digamos assim, né, das suas lideranças espirituais. E aí vai dizer que eles eles se flagraram com uma praga. Qual era a praga? Eles começaram a crescer bubões no corpo, né? As características são muito parecidas com a da peste bubônica, porque vai dizer que eles tanto tinham muitos bubões pelo corpo afora, né? Na região da virilha, do cérvix, nas regiões onde eles levavam alguma picada de algum bicho, que alguns textos antigos vai traduzir como também hemorroidas, mas na verdade eles ficaram desconfortáveis e com muita disenteria, com muita diarreia, né? Disenteria é um termo meio brega já para a nossa atualidade. E diz também que uma proliferação incontrolável de ratos, né? Deus, que havia mandado 7 pragas do Egito, porque era essa linguagem que o Egito entendia, e diga-se de passagem, nunca mais o Egito foi o mesmo depois do Êxodo. Deus agora manda a praga dos ratos para os filisteus, mas é interessante que a gente não vê aqui, da parte dos filisteus, um temor no sentido de que Deus estava irado com eles, é que Deus estava querendo dizer alguma coisa para eles. Então, olha, tudo bem que para o meu povo isso é um fetiche, mas para vocês isso vai ser a pregação do Evangelho. Existe um Deus, ele é maior do que Dagon. E aí o texto vai dizer que eles ficaram apavorados com aquelas feridas, diarreias e bubões, e aí eles vão procurar as autoridades, né, os sacerdotes e adivinhadores, e o versículo 3 vai dizer a orientação que as lideranças filisteias dão. Quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus como oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis que a sua mão sabereis por que a sua mão não se tira de vós. Porque eles falam assim, por que isso nos aconteceu? E a pergunta é, por que um Deus maior do que Dagon está conseguindo nos ferir? E aí ele fala, olha, vá com calma, vá na humildade, respeito à divindade alheia. Olha que lições a gente já começa a aprender aqui, né? Os povos considerados pagãos tinha princípios que são essenciais a toda a humanidade. Qual é o princípio que a gente aprende com as lideranças filisteias? Humildade diante da crença alheia. Simplicidade diante daquilo que você não entende. Vamos parar com esse triunfalismo. Não, o nosso Dagon é melhor. Ele chega a dizer lá na frente, não, vocês não vão cair nessa besteira, porque vai dizer lá no versículo 6. Por que, pois, endurecereis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Ou seja, os egípcios endureceram contra esse Deus invisível de Israel, mas não adiantou nada porque eles tiveram que deixá-los ir. Então, filisteus, vamos aprender com Faraó, sejamos humildes com esse Deus invisível, peguem 2 vacas, cada uma delas com uma cria, e aí vocês vão fazer o seguinte, eles vão amarrar essas vacas num carro de boi, digamos assim, né? As crias vão deixar em casa porque eles queriam fazer um efeito. Olha, vaca com cria
Mãe é mãe. Elas vão se recusar terminantemente a ir sem as crias. Mas se tem uma intervenção sobrenatural mesmo, se é o mesmo Deus que encarou o Egito, essas vacas, contra a vontade delas, elas vão seguir o rumo de Bet-Semes, que é ali na região de Jerusalém. Né? Então saindo ali do litoral, na terra dos filisteus, próximo ao mar Mediterrâneo, indo para Jerusalém. E aí, se elas forem para Jerusalém, para os rumos de Jerusalém, Bet-Semes, é Deus mandando algum recado para nós. Se não, foi uma coincidência. Né? Então eles fizeram maquetes de ouro, né, dos tumores deles. 5 maquetes para os príncipes dos filisteus, né, que se eu não me engano é o príncipe de Asquelon, o príncipe de Asdod, o príncipe de Ecrom, o príncipe de Gate e o príncipe de Gaza. Esqueci do príncipe de Gaza. Então são as 5 cidades principais dos filisteus. Cada um fez uma maquetezinha dos tumores de ouro maciço e também várias outras reproduções, né, réplicas dos ratos que estavam ali. Ou seja, tudo indica que era uma peste bubônica, que eles entenderam que era uma ira de Deus, porque o que já era comum ficou superlativizado naquele tanto de rato e aquele tanto de pessoas. E aí eles colocam isso num cofre, né, e lá vão as vacas berrando, porque, né, tinha que deixar os filhotes para trás, mas apesar delas lamentarem a perda de seus filhotes, algo as conduziu na direção de Bet-Semes. Eu acho interessante isso, olha como é que o evangelho estava sendo pregado. Pessoas que buscavam outras divindades, outras religiões, tiveram humildade em relação à religião de Israel. Segundo, eles discerniram como é que eles deveriam tratar o Deus de Israel. O que Jesus disse mesmo? Olha, quem tratar um profeta no caráter de profeta receberá galardão de profeta. Jesus também disse, quem der um copo d'água que seja a um desses pequeninos que crê em mim, receberá o galardão de quem crê em mim. Aí as autoridades religiosas dos filisteus entenderam que Israel era profeta do Senhor, no sentido de que esse povo obedece a um Deus invisível, vamos tratá-lo como tal. E aí a gente envia a vaca, ele é o Deus invisível, não mandou esses ratos aqui para nós? Se foi ele mesmo, a gente põe as vacas no caminho, elas vão pegar o rumo do território sagrado. Você acha o quê? Que eles não vão receber o galardão de profeta? Eu sei que isso é horrível para um cristão que quer que o mundo inteiro se lasque, já que a fé dele é muito frustrada. Mas foi isso que Jesus falou. E outra coisa que eu sempre vou te lembrar. Filisteus, cananeus em geral, esses povos que tiveram de ser exterminados, os filisteus vão perder a guerra aí para frente, mas não é o assunto de hoje. Esses povos todos não cometeram aquele pecado que Jesus diz que não é perdoado nem nesta vida nem na vindoura. Eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. Pelo contrário, agiram em humildade àquele Espírito Santo que eles não entendiam, que era o Deus invisível de Israel. Receberão galardão de profeta. Jesus disse, olha, a rainha do sul vai julgar vocês, cidades de Israel. Porque ela conseguiu entender a glória do Senhor no rei Salomão. E vocês estão tendo Deus em pessoa e vão matá-lo. Os filisteus vão se levantar no juízo contra vocês, crentes, que querem contratar traficantes para mandar mãe de terreiro derrubar os seus próprios terreiros no nome do Deus dos evangélicos. Vocês não souberam ser humildes com a religião dos outros, mas filisteus vos julgarão no dia do juízo. O que eu estou dizendo? Que se você se percebe sendo agraciado com a revelação de quem é o Senhor, amém. Mas seja humilde em relação à religião dos outros. Como você gostaria que filisteus fossem humildes em relação à sua crença, às suas tradições e religiões. Então, orientados ali por aquelas autoridades, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.